eu vou mostrar pra vocês os livros acumulados dos últimos 3 meses na minha estante. Eu sou a Letícia e esse é o primeiro book haul em vídeo do blog Fleur de Lune. Eu vou começar pelos livros de fevereiro e o primeiro é Como Eu Era Antes de Você, da editora Intrínseca. Esse livro me emocionou muito. Romance não é um gênero que eu costumo ler, mas eu fiquei extremamente envolvida com a história. Vai contar a história da Louisa Clark, que ela acaba conhecendo o Will, que ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico, e ela vai trabalhar na casa dele como cuidadora. Os dois acabam aprendendo muito um com o outro e o desfecho da história é simplesmente emocionante. Outro livro da editora Intrínseca que eu não recebi, mas eu comprei, foi Health Bad. Na verdade ele é o primeiro de uma trilogia, é uma história de fantasia num mundo que envolve bruxos e humanos. Tava R$10 nas lojas americanas, eu me interessei muito pela sinopse. Eu ainda não comecei a ler, mas uma amiga minha já leu, falou que é muito bom. Eu também não recebi esse livro, na verdade eu ganhei ele de um amigo meu que está escrevendo um livro e ele resolveu presentear as pessoas que estão sendo os primeiros leitores com um livro do Stephen King, que é sobre a escrita. É um livro muito interessante, onde ele traz conceitos de como que ele escreve, como que ele compõe o processo dele de escrita. E eu tenho muito interesse nesse tipo de livro porque eu planejo futuramente, talvez, investir e escrever um livro também. Esse livro eu fiquei completamente apaixonada por ele, porque eu gosto muito dos Beatles, apesar de não ser uma banda da minha época, vamos dizer assim, eu gosto muito das músicas deles e da história de como que eles se reuniram. E esse livro chama Zumbeatles, do meu primeiro pedido do grupo editorial Record, ele veio pelo selo Galera Record, e ele conta a história dos Beatles, só que de uma forma misturado com fantasia, trazendo uma temática de zumbis. Tem também ninjas, é muito bacana. Quem conhece a história dos Beatles vê claramente que o autor ele usou a história deles e foi modificando, colocando o fantástico, né, a história dos zumbis. É muito legal porque ele foi escrito em forma de um livro-reportagem, então ele traz entrevistas com várias pessoas da história deles e também com os próprios Beatles, contando como que eles se transformaram em zumbis, como que foi a sessão da banda. É muito legal, eu recomendo muito. Esse livro eu também recebi pelo grupo editorial Record e ele me tirou totalmente da minha zona de conforto, porque eu faço jornalismo, eu sou de miçangas, né? Eu não sou nem de humanas, eu sou de miçangas e eu sou uma negação com exatas. E esse livro ele veio falar totalmente sobre matemática, que é Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. Na verdade, esse autor ele revela que vários episódios dos Simpsons, na verdade quase todos, tem várias referências matemáticas intrínsecas, escondidas dentro dos episódios. E que os roteiristas, produtores, vários deles eram formados em matemática, eles tinham até um clube de matemática. É um desenho animado que conquistou o mundo todo e tem esse tipo de referência intrínseca que eu acho super bacana e que eu não perceberia se não fosse o livro. Outro livro que me deixou no chão em fevereiro foi Quarto, que eu recebi também pelo grupo editorial Record, ele veio pelo selo da Verus Editora. Esse livro, assim, ele é claustrofóbico. Ele conta a história do Jack, que ele vive dentro do quarto com a mãe dele, ele foi criado ali e ele não sabe o que está acontecendo na verdade. A verdade é que a mãe dele foi sequestrada e ela é mantida em cativeiro dentro desse quarto e ela criou, através da imaginação, um mundo para o Jack viver lá dentro. E é uma história assim que ela te faz refletir muito além da leitura. Você fica emocionado com ela e com as coisas que ela traz e você fica refletindo um bom tempo depois que você termina esse livro. O último livro que eu recebi em fevereiro veio pela editora Intrínseca e é a continuação de um livro que eu comprei no book haul de janeiro, que é Endgame, A Chave do Céu, o segundo livro da trilogia Endgame. O James Frey e o Neil Johnson, eles construíram novamente um mundo simplesmente fantástico, misturando seres alienígenas, o destino da Terra, e são temáticas que eu gosto muito, ficção científica me chama muita atenção. Eu comecei a procurar e eu vi que poucas pessoas conhecem essa história, poucas pessoas falam sobre essa história, e é um livro muito bom, os 2 livros são muito bons e eu já quero a continuação. Dos livros que eu recebi em março, o primeiro foi um presente do grupo editorial Record, que é Holy Cow, Uma Fábula Animal. Eu falei na resenha, que já tá no ar lá no blog, que esse livro me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser uma história bobinha e na verdade ela traz várias reflexões sobre a sociedade, sobre veganismo, sobre a forma da gente lidar com os animais, lidar com a natureza, lidar com os nossos próprios conflitos. É um livro pequenininho,
Ele veio pelo selo da Record mesmo, e eu indico muito a leitura porque, apesar de parecer, é só uma fábula animal com bichinhos falantes e é bobo, não é. É um livro para adultos, é um livro para você refletir sobre várias coisas da sociedade, e é muito interessante a leitura. Quando você termina, você fica assim, meu Deus, isso tudo estava nesse livro. Eu recebi também como um presente do grupo editorial Record o livro Vamos Juntas, da Babi Souza, que fala sobre sororidade, conceito do que fala sobre o feminismo. É muito interessante, eu gostei demais de saber como que esse movimento surgiu, porque eu já acompanhava ele no Facebook. É muito bacana você ver que um conceito tão simples de empatia, de se importar com o outro, às vezes ele acaba se perdendo e ele faz tanta diferença. Junto com esse livro eu recebi também O Papel de Parede Amarelo, que é considerado um clássico da literatura feminista. Também é um livro muito legal, que na verdade ele era considerado há alguns anos atrás como só uma história mesmo, como se fosse uma história de ficção, mas na verdade ele traz uma reflexão muito importante sobre o papel da mulher na sociedade. O grupo editorial Record me mandou muita coisa em março, mas dos meus pedidos mesmo veio Hyde, que é uma história de um médico e um monstro. Dentro desse livro também tem o conto integral de Médico e um Monstro. Eu ainda estou fazendo a leitura, mas é muito bacana. Para quem conhece a história, é simplesmente fantástica. Outro livro que eu recebi pelo grupo editorial Record foi Um Passado Sombrio, do selo Bertrand do Brasil. Esse livro eu vi ele primeiro na livraria, eu fui até lá para ver alguns títulos da editora e ele acabou me chamando a atenção, porque é um livro de suspense e mistério, e a história começa em um período, e 40 anos depois é que ela vai se desenrolar numa investigação e várias coisas vão acontecer e os personagens vão descobrindo elementos que vão ligando coisas do passado, e eu gosto muito desse tipo de história. Fechando os meus pedidos de março, o grupo editorial Record me mandou o livro de marcar filmes. Ele é uma gracinha, na verdade é para cinéfilos, né, para você marcar os filmes que você quer assistir, que você já assistiu. Ele tem uma lista de clássicos do cinema para você marcar quais que você já viu, o que você achou. Em março eu também recebi os primeiros livros da editora Belas Letras. O primeiro que chegou por aqui foi Sensacionalista. Eu queria muito esse livro porque eu adoro essa página. Eles trazem um conteúdo totalmente inovador, totalmente inusitado, porque por mais que seja um portal de humor e não um portal de notícia propriamente dito, eles têm uma forma de trazer o conteúdo, de trazer até notícias mesmo, que são fantásticas. Eles trazem um lado da notícia voltado para o humor, mas que, se você for olhar, ele faz muito sentido e reflete de alguma forma a nossa sociedade atual. Outro livro que chegou por aqui pela Belas Letras em março e que eu queria muito foi Morando Sozinha, da Fran Guarnieri. Eu acompanho o blog dela desde que começou e eu tirei de lá muitas dicas de organização, principalmente financeira, e apliquei no meu dia a dia, e tem outras que eu continuo aplicando, tipo o Caderno da Organização, que foi uma coisa que mudou a minha forma de organizar a minha vida, e que sem ele eu acho que eu estaria perdida hoje em dia. Fechando março, chegou por aqui Grumpy Cat, da editora Belas Letras. Esse livro ele vai contar a história dessa gatinha que fez o maior sucesso na internet por causa da sua eterna cara de mau humor. E é um livro interativo, na verdade é mais uma brincadeira para quem é fã, para quem gosta dela. E ela traz formas de incorporar o mau humor no seu dia a dia e acaba que é muito divertido, então não tem como ficar mal-humorado lendo esse livro. Por último, os livros que chegaram em abril, eu recebi da editora Intrínseca Orgulho, Preconceito e Zumbis, que é um livro que eu quero muito ler. Eu não tive a oportunidade de assistir o filme ainda, mas pelos trailers ele parece simplesmente fantástico. Outro livro que chegou essa semana foi Depois de Você, a continuação de Como Eu Era Antes de Você, também pela editora Intrínseca. Como eu falei no início do vídeo, eu gostei muito dessa história e, pelo que eu vi da continuação, parece que vai ser muito interessante e bem diferente do primeiro livro, mas eu acho que vai ser bacana. Parece uma história de crescimento pessoal da Clark e eu acho que eu vou gostar também. Pelo grupo editorial Record eu recebi um outro conto dos Green, que vai trazer João Pé de Feijão e o Sapo de Três Pernas. Eu gosto muito dos contos dos Green e esse livro ele me chamou a atenção, principalmente pela diagramação da capa. Ele veio pela Galera Record e eu acho que eu vou gostar bastante. O último livro que eu recebi agora em abril foi O Guardiã de Histórias, da Bertrand do Brasil, veio pelo grupo editorial Record. E ele vai contar a história de uma menina que ela é a guardiã do arquivo. O arquivo guarda as histórias, que na verdade são as pessoas mortas. E o trabalho da guardiã é impedir que os mais perigosos e violentos fujam do arquivo. Esses últimos meses eles foram meio pobres de quadrinhos, porque eu ainda não consegui comprar os meus de que eu faço coleção. Eles estão até separados na loja de quadrinhos. Filhos, eu vou buscar vocês em breve. Mas eu comprei
Turma da Mônica Jovem, os números 90, 91 e 92, que veio trazer uma história totalmente diferente de tudo que já teve na Turma da Mônica Jovem, e eu gostei bastante. Para quem acompanha a Turma da Mônica Jovem, os roteiros estão evoluindo cada vez mais, ele está alcançando um público mais velho e está interessando muito, eu gostei bastante. E para fechar o book haul, eu também comprei esse mês Capitão América, da coleção histórica da Marvel. Ele traz a primeira história do Capitão América, algumas histórias dos anos 50 e 60 também. Na verdade, eu comprei essa HQ porque no meu trabalho de conclusão de curso eu faço a análise das histórias do Capitão América, ele como instrumento ideológico, e a primeira história é a primeira da análise, então eu comprei ele para me ajudar nesse trabalho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse book haul acumulado e até a próxima!